A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Há muito tempo que eu não gravo. Eu tenho passado um tempo em oração, buscando a direção do Senhor. Mas hoje realmente não tinha como eu não vir aqui e trazer essa mensagem, porque o Espírito Santo incendiou meu coração. Hoje eu vi uma notícia que eu quero compartilhar com vocês, que mostra claramente diante dos nossos olhos o cumprimento da palavra de Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, já falava Billy Graham, né? E nós estamos vendo tudo se cumprindo. E eu quero que você ouça aqui, eu vou ler uma parte aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Depois você pode ler aí todo o texto. Eu vou ler a partir do 11, que fala assim: a besta que saiu da terra. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo sofrimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Isso daqui é muito importante. Tome a sua atenção nessa. Eu vou até ler novamente aqui. Também obrigou que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem, obrigou todos a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem, e o seu número é 666. Aqui nós vemos o governo do anticristo, né? O reinado do anticristo. E a gente pode falar assim, muitas vezes a gente pensa, tá tão longe, Mas eu vi uma notícia hoje no Jornal da Record, e a gente está se vendo tudo isso daqui cumprindo. Esse capítulo de Apocalipse, ele fala da trindade satânica, né? O dragão, que é Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que levantará a imagem da besta e fará com que as pessoas adorem a imagem, né, da besta, e também fará sinais, prodígios, maravilhas diante dos homens. E por isso os homens serão atraídos, os homens serão enganados, os homens serão seduzidos e adorarão a besta, adorarão a imagem da besta. Essa palavra que fala aqui em Apocalipse 13, meus amados irmãos, sobre a marca da besta, uma marca que será dada na mão direita ou na testa. Hoje, a notícia que eu acompanhei ali no Cidade Alerta falava exatamente de um sistema que veio da China, que já existe na China e que foi implementado aqui no Distrito Federal. E logo passará para São Paulo, e logo para o Brasil, e logo para o mundo inteiro. É um sistema de compras através do qual as pessoas entram e fazem as suas compras, e na hora de fazer o pagamento, elas apenas colocam a palma das suas mãos ali num leitor. E quando elas colocam, ali tem todas as suas informações bancárias, os seus saldos, os seus limites, e através apenas da aproximação da palma da mão, a pessoa consegue fazer os seus pagamentos. O que a gente acabou de ler aqui em Apocalipse? Que haverá a marca
do anticristo na palma da mão ou na testa. Meus irmãos, por enquanto esse sistema, ele é uma opção. Ele é uma opção. Aqueles que quiserem ter esse sistema vão, né, se cadastrar e vão poder fazer os seus pagamentos através ali da leitura da palma da sua mão. Mas o sistema do anticristo, ele será obrigatório. A palavra de Deus fala que ele obrigará todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a todos que tenham a marca da besta. Pois sem a marca ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender. E esse sistema, ele é muito claro. Aquilo que está por acontecer muito em breve. A marca da besta, o 666, o sistema do anticristo, no qual, através apenas da leitura da palma da mão, a leitura de algo na testa. Por que ou na mão ou na testa? Porque muitas pessoas nascem com problemas congênitos e não têm a mão. Algumas pessoas tiveram com sequelas de uma queimadura ou de uma amputação e não têm a mão. Algumas pessoas, por algum motivo, as suas mãos elas foram atrofiadas por um AVC ou por sequela de um acidente. As suas mãos foram atrofiadas, mas haverá como ler na fronte, na testa, no rosto, aleluia, na íris do olho. A palavra de Deus fala na testa, ou seja, é algo da nossa cabeça. É um sistema econômico, um sistema identitário. Hoje, esse sistema, ele é apenas para pagar as compras, para fazer transações comerciais. Mas logo haverá, e nós veremos isso se cumprir, um sistema mundial de identificação. Todos nós seremos cadastrados. A nossa identidade única, que será como a internet, que será um sistema mundial, onde nós apenas ao colocarmos a palma das nossas mãos, apenas ali ou algo na nossa fronte, e nós teremos toda a nossa identidade, e nós teremos todos os nossos dados bancários, nós teremos todas as nossas informações de saúde, nós teremos todas as informações das nossas vacinas, nós teremos todas as nossas informações de cartório, nós teremos todas as nossas informações da Polícia Federal, da nossa vida pregressa, se cumprimos alguma pena, se temos alguma condenação. Tudo a nosso respeito estará nesse sistema e não apenas o sistema de compra e de vendas. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber como nós estamos vendo claramente a palavra de Deus se cumprindo? Alguns anos atrás nós imaginávamos, deve ser um chip que estará na mão, um chip que estará na testa, que terá o número do anticristo. Não, é algo muito mais avançado. É algo muito mais avançado que nós estamos vendo. Glória a Deus diante dos nossos olhos. Na palma das nossas mãos ou na fronte. Haverá um sistema único de identificação e já está começando como algo opcional. Apenas para comprar e vender, mas ele se tornará obrigatório para nos identificar. E ninguém poderá comprar ou vender, ou viajar, ou comprar imóveis, ou se cadastrar em nenhum sistema se não tiver essa identidade, se não tiver essa marca na sua mão ou na sua testa, algo que será lido, aleluia, por esse sistema. Apenas de estar ali, e será lida a nossa identidade. Será o nosso CPF mundial. Ali terá todos os nossos cadastros. Nós estamos vendo isso cumprir, meus irmãos. Se você tem alguma dúvida de que é real a palavra de Deus, se você tem alguma dúvida de que a palavra de Deus está se cumprindo, é hora de você repensar. É hora de você compreender que tudo está se cumprindo, que é real, que a palavra de Deus não mente, que a palavra de Deus não erra. Ela é santa, ela é perfeita, ela é a verdade de Deus, ela é a luz, a lâmpada para os nossos caminhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ler também aqui para você
em 1 João, no capítulo 4, que afirma que o espírito do anticristo já age na terra. Aqui em 1 João, no capítulo 4, no versículo 3, deixa eu encontrar aqui. Eu vou ler a partir do 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora ele já está no mundo. Nós ainda não fomos apresentados a pessoa que vai encarnar Satanás e que vai ser ali o líder mundial, o anticristo. O anticristo bíblico. Nós já tivemos muitos anticristos e a palavra de Deus fala sobre isso. Hitler, Mussolini, tantos outros ditadores, assassinos, frívolos, que mataram centenas de pessoas. Mao Tse Tung, muitos outros. Mas haverá o anticristo que será um líder mundial. Um líder que governará as nações, representando todas as nações. E haverá um só governo e haverá só uma moeda. E haverá um sistema único, mundial de identificação, como nós vimos, a marca do 666. Mas ele já age na terra. E como nós podemos ver o anticristo agindo na terra? Através da humanidade. Através do comportamento dos homens, através, aleluia, daquilo que a palavra de Deus fala em 2 Timóteo, eu vou procurar aqui, no capítulo 3, deixa eu procurar aqui para vocês, que fala acerca do anticristo e acerca de como será no tempo do fim. 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Então aqui a palavra de Deus está descrevendo como estará a humanidade, como nos tempos de Noé. Pessoas que estarão vivendo totalmente para os seus próprios prazeres, para os seus próprios interesses, egoístas, sem nenhum respeito às autoridades ou aos pais, os afetos naturais, né? O amor entre os pais e os filhos, entre os irmãos. E a gente está vendo isso se cumprir, meu irmão. Nós estamos vendo pais matando filhos. Eu me assusto muito e é algo que todos os dias eu dobro o meu joelho e eu oro muito pelas crianças. Nós temos que lembrar de orar muito pelas crianças, porque as crianças sempre foram alvo de Satanás, porque ele sabe que cada criança é um projeto de Deus e que cada criança pode ser, aleluia, um instrumento de Deus para ganhar muitas almas para o reino dos céus, para abrir os olhos de muitos, aleluia, para a salvação que há em Jesus Cristo. E por isso ele odeia as crianças, e por isso ele está investindo tanto no aborto de crianças. Por isso ele está investindo tanto nessa cultura, colocando na mente dos jovens não terem mais o quê? Filhos. Porque cada criança pode se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para a salvação e para, aleluia, para a glória do nome do Senhor, para a pregoação do reino de Deus. Como nós temos visto a cada dia, e eu me assusto, isso me dói como se fosse em mim, como se fosse alguém da minha família. Crianças sendo torturadas, crianças sendo estupradas,
pelos pais, pelos padrastos, pelos avós, pelos tios, pelos irmãos, pelos vizinhos, até por pastores, até por líderes religiosos, por professores, por pessoas que a gente olha e não, esse daí nunca faria isso. Nós vimos essa semana, a imagem daquele homem que apenas uma filhinha de 3 anos, apenas porque ela estava chorando, aquele homem virou para a criança e deu um chute na cara dela, uma menininha de 3 anos. Ele deu um chute no rosto dela e a menina caiu para trás, violentamente. E eu estava vendo uma psicóloga falando, a reação daquela criança, ela não gritou, ela não pediu socorro, ela não correu, ela simplesmente se levantou e continuou seguindo o pai como se nada tivesse acontecido. Aquilo é a reação de uma criança que já está tão repetidamente sofrendo violência, que para ela, como ela não tem entendimento, aquilo é o normal. Aquilo é o natural que um pai faz, é daquela maneira que uma família é. Já passou a ser algo naturalizado pela criança. Graças a Deus ele está preso. Mas e se não tivesse sido gravado? Se alguém não tivesse visto, né? Porque uma pessoa ali se aproximou e repreendeu o homem e chamou a polícia. Mas quantos, meus irmãos, quantas crianças estão sofrendo o inferno na terra, dentro das suas próprias casas, dentro da creche, dentro da escola, às vezes com familiares, às vezes dentro de escolas, às vezes dentro de ambientes onde a gente jamais imaginaria que estaria ali um instrumento de Satanás. Precisamos estar atentos às crianças, precisamos estar atentos às crianças, precisamos orar pelas crianças, precisamos orar pelas famílias. E, meus irmãos, quantos pais matando filhos? Esse falso missionário, esse endemoniado falso missionário americano, que está há 9 anos no Brasil, 5 filhos. E ele é mulher, né? Ele é americano, eu acho, não sei, parece que ela é de origem oriental, eu não sei, né? E o que acontece? Eles viviam ali de um estado para outro, de um estado para outro. Olha, gente, todo torturador, todo estuprador, toda pessoa que tem uma vida muito obscura, ela vive fugindo. Você se lembra daquela moça que fingia ser uma menina de 13 anos? Ela vivia de estado em estado. Porque eles tentam ocultar a sua vida tenebrosa. E esse casal, eles mudavam de muitos estados. Por quê? Porque eles não queriam que ninguém visse o que estava acontecendo ali. As crianças eram torturadas, espancadas. Eles viviam na miséria, viviam na fome, viviam de doações. Mas era algo tão escondido. Eu vi o relato de uma vizinha falando, né, que qualquer coisa que as pessoas tentassem perguntar, né, para a esposa dele, né, a respeito da família, de como era a situação, o que poderiam ajudar, ela já logo se irritava e já puxava as crianças, já saía correndo. Não deixava nenhum tipo de aproximação perto das crianças. E a vizinha disse que ela sempre deixava um dos filhos em casa, andava com 4 e deixava um em casa. E geralmente era o pequenininho de 3 anos. De 3 ou 4 aninhos, 3 anos eu acho. O pequenininho, era 3 aninhos. E eu tenho certeza que aquele menino já estava sofrendo barbaridades. E ele disse à polícia que porque o menino não deu um bom dia para ele. Porque o menino não deu um bom dia para ele. Ele deu tantos socos naquela criança. No rosto, na barriga. E depois ele pegou a cabeça da criancinha e bateu várias vezes a cabeça dele no chão. O pequeno Oliver. E ele morreu. Ele está nos braços do Senhor. Mas nós estamos vendo esses dias em que até o afeto natural, filhos matando os pais por dinheiro. Meu Deus, pais matando filhos, irmãos matando irmãos, até o afeto natural. Meus irmãos, nós vemos na sociedade hoje tudo que estava aqui, que nós lemos aqui em 2 Timóteo.
no capítulo 3. Homens avarentos, homens gananciosos, a corrupção aumenta a cada dia. Gente, se rouba do povo sem nenhum pingo de temor a Deus, sem nenhum pingo de vergonha na cara. Eles roubam do povo assim, a olhos vistos, e nem sequer se envergonham disso, nem sequer pesa nenhum mínimo na cabeça deles. A maneira como eles exploram o povo, a maneira como a corrupção é terrível, sabe? Roubos e sequestros, são tantas violências. E nós estamos vendo tudo isso se cumprindo. Meu irmão, não é tempo de nós estarmos distraídos. Não é tempo de nós colocarmos e levantarmos um altar ao nosso sofrimento, de levantarmos um altar aos nossos interesses, aos nossos sonhos. O maior sonho que eu e você temos que ter é estarmos preparados, é estarmos prontos. É estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus. É estarmos prontos. Eu quero ler para você aqui no Salmo 24. Salmo 24, ele fala assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? E quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por falsos deuses. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqueles que são limpos de mãos, ou seja, as nossas práticas, a nossa maneira de viver, as nossas atitudes, o nosso viver, e puro de coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando dos nossos pensamentos, das intenções mais profundas da nossa alma que Deus conhece. Porque Deus, ele não olha apenas para aquilo que falamos ou que fazemos. Ele sonda a intenção, o que vai no profundo do nosso ser. O que é limpo de mãos e puro de coração. E nós estamos vivendo em Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo uma nova Idade Média. Nós estamos vivendo numa sociedade que não aceita mais nenhum tipo de freios morais, que não aceita mais limites, que não aceita nenhum tipo de princípios. Uma sociedade em que ela colocou o seu prazer como um Deus. Ela levantou um altar ao seu prazer. Hoje, quando se fala na sigla LGBTQIA+, e LGBTQI, PQRZXZ, meus amados, se você for estudar o que significa essa sigla, se você for estudar a fundo o que significa essa sigla, ela não é apenas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, não, transgêneros, não. Ela engloba em si sexo bestial, sexo com animais. Em alguns países já está sendo liberado, já estão aí sendo colocadas leis para a liberação total disso. Há também nessa sigla todo esse movimento feminista, todo esse movimento LGBT. E eu não estou aqui falando das pessoas, nós amamos as pessoas. Eu estou falando do que prega essa ideologia, essa seita, porque é uma seita. O que prega essa seita. Eu não estou falando dos homossexuais, bissexuais, transexuais. Nós amamos as pessoas, meus irmãos. O nosso desejo é que elas cheguem ao amor de Deus, é que elas cheguem, aleluia, à presença do Salvador, que elas sejam encontradas, que elas sejam, aleluia, transformadas, salvas, agraciadas pelo amor de Deus. Nós não desejamos mal a ninguém. Eu estou falando daquilo que prega, daquilo que essa ideologia, essa seita. É uma seita. O comunismo é uma seita. É um sistema religioso, não é apenas político, meus irmãos.
É um sistema religioso. É um sistema de veneração. Veneração. É um sistema religioso, é uma seita. E quando você estuda sobre toda essa sigla, todo esse movimento feminista, quando você vê a própria ali, né, as que fundaram esse movimento feminista, Simone de Beauvoir e todas as outras, Simone de Beauvoir, se você for estudar, ela era uma pedófila. Ela e o seu esposo abusavam de jovens. Eles tinham sexo grupal e sexo com crianças, sexo com adolescentes. Então, se você for olhar todo esse movimento, e quando você vai olhar tudo que significa essa sigla, é sexo com animais, é sexo com árvores, com plantas, com objetos, é sexo com os pequenos. Estude a fundo e você vai ver que está ali. Todo tipo de perversão sexual que você imaginar está aí. Todo tipo de rebelião contra Deus, contra os princípios de Deus, está no sistema religioso chamado comunismo. Está nessa seita satânica chamada comunismo. A liberdade para assassinar crianças dentro do ventre das suas mães. A liberdade para drogas. A perversão de Gênesis capítulo 2, e criou Deus o Senhor, homem e mulher, macho e fêmea, e disse-lhes que tivessem filhos. Nós estamos vendo tudo isso diante dos nossos olhos. Não é apenas um sistema político, econômico, é uma seita satânica. E é impossível você servir a Deus e ao diabo. É impossível você amar, conhecer Jesus e a palavra de Deus e servir ao comunismo, e servir a essas ideologias. Não há comunhão entre luz e trevas, não há. Tudo que Deus ensina, os princípios de Jesus Cristo, eles combatem, eles querem derrubar, eles lutam contra, eles têm discriminação, eles odeiam a igreja de Jesus, eles odeiam os cristãos, porque eles estão debaixo de uma influência. A palavra de Deus fala que o inimigo cegou-lhes o entendimento. É isso que Satanás faz com aqueles que não reconhecem Deus, que perderam temor a Deus, aqueles que não têm mais sequer um coração humilde de entender: eu estou vivo, eu respiro porque há um Deus que criou os céus e a terra. Todos os dias eu respiro, eu acordo porque Ele me deu vida. Eu não estou falando de um conhecimento profundo da Bíblia, eu não estou falando de ser um frequentador assíduo da igreja, de estar ali, ser membro, ter batizado, eu não estou falando disso. Eu estou falando do temor de Deus que no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, nós não víamos uma geração tão sem amor e sem respeito a Deus e aos seus ensinamentos. Hoje eu estava vendo no Instagram, e eu já estou encerrando aqui essa palavra, uma jovem que dentro de uma universidade de São Paulo, e ali a pessoa que, né, estava trazendo esse Reels, ela estava falando dentro da sala de aula, porque ela se identifica como um gato, ela disse que se identifica como um gato, que ela é uma gatinha, e que ela fez cocô na mesa do professor, porque eles não colocaram uma caixinha de areia para ela, e ela é uma gatinha. Então, enquanto eles não colocassem uma caixinha de areia na sala para ela fazer cocô na sala de aula, na caixinha de areia, que ela continuaria fazendo cocô na mesa do professor. Nós estamos vendo esse absurdo, meus irmãos. Pessoas se identificando, os Therians, se identificando como cachorro, como ovelha, como gato, como... Meus amigos, isso é bestialismo, isso é bestial, isso é satânico, isso é satânico, é Satanás zombando da criação de Deus, é Satanás zombando daquilo que Deus fez, aleluia, que é a coroa da criação, que é o homem e a mulher.
Se você perguntar hoje o que é uma mulher, sabe o que eles fazem? Eles não definem o que é uma mulher, sabe por quê? Hoje, se eu me sinto, eu sou. Não. Isso é uma completa perversão. Perversão da realidade e perversão de tudo aquilo que há de racional. A ciência, por aqueles que dizem e nos chamam de negacionistas, está sendo negada. A biologia, quando é conveniente, ela não tem nenhum valor. A ciência, quando é conveniente, ela não tem nenhum valor. Eles pisam, eles cospem. Eles cospem naquilo que a ciência diz. Que um homem, ele nasceu de um cromossomo XY. E que uma mulher, ela veio do cromossomo XX. Que quando nós temos a nossa genética, nós carregamos junto com ela os nossos comportamentos que são naturais, a identidade da nossa maneira de funcionar, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, que são naturais ao sexo que nós recebemos, aleluia, do nosso nascimento, daquilo que Deus criou. Eles negam tudo isso, porque é conveniente, porque serve aos interesses deles, políticos, ideológicos, que no fundo tem alguém por trás planejando. Tem alguém que está por trás, que tem a mente que está por trás de toda essa ação, por trás de todo esse domínio das mentes e que quer colocar de uma forma, meus irmãos, já forçada, de uma forma já pela força da lei. Você está entendendo isso? Que não é mais uma opção, hoje está se tornando uma lei. As crianças serem obrigadas a pensar, a receber esses ensinamentos como se fossem verdade, como se fosse uma verdade absoluta. Vocês estão entendendo isso? Jesus está voltando. Eu não sei qual tem sido a sua prioridade. Eu não sei o que hoje está no altar do seu coração. Talvez um sofrimento que você está passando. E sofrimento todos nós passamos. Talvez algo que você está passando de alguma realização muito grande ou a busca de uma conquista muito grande. E eu quero falar para você, hoje, no altar do nosso coração, só há lugar para um. Só há lugar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só há lugar para Deus, só há lugar para a vontade dEle. Só há lugar, aleluia, para nos prepararmos, para estarmos prontos. Até porque, meu irmão, minha irmã, Jesus pode voltar hoje para mim. E Ele pode voltar hoje para você. Meu cachorro está aqui, ó. Ele pode voltar hoje para cada um de nós. Nós podemos partir para a eternidade hoje. E a palavra de Deus fala claramente que logo após a morte, segue-se o juízo. Não há tempo a perder. É hoje o tempo que eu e você precisamos santificar as nossas vidas. Vá a uma igreja hoje. Hoje é domingo. Vá à igreja hoje. Vá ouvir a palavra de Deus. Se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor. E se você ainda não entendeu que Jesus, ele não divide lugar com outro. Não, ele não se dobra às nossas vontades. Somos nós que temos que viver de acordo com a vontade dele, de acordo com os princípios dele. Nós que temos que nos render e nos dobrar a Jesus Cristo, para ele ser o nosso único, eterno e exclusivo Senhor e Salvador. Porque somente pelo sangue de Jesus, somente pelo seu sacrifício na cruz, nós seremos salvos. É assim que fala em Atos 4:12. E nenhum outro nome há, dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro, nenhuma outra pode salvar. O único que perdoa pecados, escreve o nosso nome no livro da vida, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Entregue hoje a sua vida para Jesus. O Rei está voltando. Aleluia, não há tempo a perder. Glória a Deus.